bem-vindas ao Cantos da Costura. Quem me tem seguido sabe que eu estou a fazer uma pequena série de vídeos muito curtos em que eu vos falo das minhas ferramentas favoritas e dou algumas dicas de utilização. Eu já vos falei de como marcar tecidos e quais são os meus métodos favoritos. Já vos falei de ferramentas de corte também, algumas dicas de utilização. E hoje vou-vos falar também de um básico da costura, que é formas de prender os tecidos quando estamos a trabalhar, quer seja a modelar, quer seja já na construção das próprias peças. Eu vou-vos falar dos meus dois métodos favoritos. Eu tenho um terceiro método, que é o recurso ao alinhavo, que eu utilizo sempre que são peças ou muito difíceis de segurar juntas. Por exemplo, quando estou a trabalhar com fechos, numa peça muito pequena, eu passo sempre um alinhavo, porque é muito mais fácil de cozer com o alinhavo do que cozer com alfinetes, que tenho que estar constantemente a tirar. Por isso, eu não vos vou falar do alinhavo hoje, porque é um método de costuras. Eu tenho algumas dicas, também podem ver no histórico, eu vou deixar o link aqui em baixo. Por isso vou-vos falar hoje de alfinetes e de prendedores. Eu vou-vos dar algumas alternativas no caso dos prendedores, mas vamos começar pelos alfinetes. Eu tenho essencialmente três tipos de alfinetes. Tenho esta opção, que são alfinetes deixem-me vos dizer, de 6 milímetros. Ok, e que são estes. No meu caso tem tipo uma florzinha de plástico na pontinha, que facilita muito para quando estamos a pregar e também para os se tornarem mais visíveis. Tenho esta opção, que são alfinetes de cabeça de vidro, que são estes. Ok, e tenho esta opção, que são alfinetes muito parecidos com aqueles primeiros, só que estes são ultra finos, salvo erro são de 4 milímetros. E que são muito bons para tecidos muito finos. Como não é algo que eu recorra muitas vezes, digamos assim, tenho uma quantidade muito pequena, só para me ajudarem algumas vezes que preciso de trabalhar com tecidos mais fininhos. E essa é a primeira dica que eu vos deixo, que é: tal como as agulhas da máquina de costura, os alfinetes devem ser adaptados aos tecidos que nós estamos a utilizar. Por exemplo, não devemos utilizar um alfinete muito grosso num tecido muito fino, porque corremos o risco de ficar um buraco no tecido que nós não vamos conseguir reverter. Okay? Por isso, sempre que possível, optem por alfinetes mais fininhos, que na verdade vão dar para os dois mundos, ainda que se diga que nos tecidos mais grossos também se deve utilizar um alfinete mais grosso, mas eu diria que isso é mais pelo risco do alfinete ficar dobrado. Mas se quiserem investir e tiverem um orçamento limitado, optem por um alfinete mais fino, porque vai dar para os dois mundos, ainda que eles fiquem ligeiramente deformados, mas vão continuar a funcionar da mesma maneira. Qual é que é a vantagem destes de cabeça de vidro e que eu comprei há pouco tempo? Porque na verdade são mais caros, e eu fui adiando o investimento, até achar que os meus conhecimentos de costura já estavam relativamente consolidados, e senti muita necessidade disso agora também que estou a começar a costurar roupa para mim, porque me permitem passar a ferro sem estar preocupada que vai derreter a cabecinha, porque como tem cabeça de vidro podem ser passados a ferro sem qualquer risco. Ok? Pronto. Estes são os três tipos de alfinetes que eu utilizo, sendo que na verdade eu agora quase que não utilizo estes, porque utilizo todos estes, porque estes inclusive até têm uma vantagem de serem mais fininhos do que estes de cabeça de plástico, mas ligeiramente mais grossos do que estes mais da florzinha azul, ok? Vou deixar também em baixo links para onde podem encontrar estes alfinetes, mas se eu tivesse que escolher para um primeiro investimento, eu diria que estes são um excelente investimento, porque são relativamente finos e têm cabeça de vidro que vai dar para fazer em todos os tipos de trabalho. Ok? Em termos de alfinetes, estamos conversados. Agora, prendedores. Prendedores é um mundo também. E vai depender um bocadinho do orçamento que vocês tenham. Tem a opção mais cara, que são estes. Ok? E neste caso eles são mais caros
porque estes foram oferecidos e são da marca Clover, que são provavelmente os mais caros do mercado. Mas eu sei que já existem, eu vou deixar-vos o link também aqui em baixo, já existem alternativas a estes em marca, uma espécie de marca branca, digamos assim, que são muito mais económicos e que fazem exatamente o mesmo efeito do que estes. Eu tenho apenas o tamanho mais pequenino, porque como vos disse, estes foram oferecidos, e eu já vos vou mostrar aqueles que eu utilizava antes de ter estes como alternativa. Eu tenho estes mais pequeninos, mas existem tamanhos maiores, consoante os trabalhos que estejam a fazer, podem ser úteis. Para aquilo que eu faço, eu diria que estes são suficientes, mas por exemplo, já há algum tempo que eu não faço um quilt, eu ainda não os testei para prender o viés que faz o remate da borda do quilt. Por isso tenho dúvidas que estes permitam fazer isso por causa das camadas todas de tecido com o batting. Acho que estes não serão uma boa alternativa. E o que é que eu utilizava em alternativa a estes? Antes de me terem oferecido estes, utilizava material de escritório. E então eu trago-vos aqui 3 opções que são muito boas e que, se não tiverem perto de vocês aquela marca branca ou não estiverem dispostas a investir tanto, estas são acessíveis, existem em qualquer supermercado quase, então agora na altura do início das aulas, de certeza que em qualquer supermercado, e que são isto. Ok? São molas para segurar papéis, digamos assim. Existem várias versões e as 3 versões são perfeitamente viáveis para utilizarem em tecidos. Ok? Todas estas opções vêm em pacotinhos, salvo erro de 8, acho que são 8 cada. E nenhuma delas me custou mais do que €1, por isso mesmo que precisem de comprar muitos, é sem dúvida uma alternativa muito económica e são bastante duráveis. Eu também já tenho estes há 2 ou 3 anos e utilizo recorrentemente. Estes são, assim, se calhar os mais parecidos, são umas molinhas de plástico. A única desvantagem que eu posso ver, mas eu também na verdade nunca senti isso como um constrangimento quando estava a costurar, é que estes de costura foram desenhados para assentar aqui na horizontal, ou seja, quando vocês têm o vosso trabalho assente na mesa da máquina, isto vai assentar assim direitinho, enquanto que estes não vão assentar direitinhos porque são ligeiramente mais escuros e não foram desenhados naturalmente para costura. Mas como vos digo, nunca senti isso como um constrangimento ou que me atrapalhasse na costura, até porque quando ele já está muito próximo de chegar ao pé da agulha, nós temos que sempre que o retirar, por isso nunca senti isso como constrangimento. Por isso tem esta opção de plástico, que é provavelmente mais parecida com, espero que isto esteja a focar, com a opção das molas de costura. Tem esta versão, que são umas molinhas de metal. Estas são particularmente boas se estiverem a trabalhar com costuras de precisão, porque como elas têm bastante força, vão prender muito bem as vossas camadas. E depois tem esta versão, também muito conhecida, que eu só conheço como molas, não sei se eles têm um nome específico ou não, e que também são muito bons para tecidos muito grossos, porque faz realmente bastante pressão. Ok? Qualquer uma destas opções é uma alternativa bastante viável e eu utilizo-os frequentemente, até porque mesmo os que eu tenho da Clover são muito pouquinhos, são apenas 8, por isso quando tenho que fazer alguns trabalhos os 8 nunca são suficientes, por isso eu acabo por utilizar os métodos alternativos. Ok? Estas são então as minhas formas preferidas de prender tecidos quando estou a costurar. Se tiverem alguma dúvida já sabem, é só deixarem um comentário aqui no vídeo ou então escreverem por e-mail ou através do blog. Qualquer dúvida, estejam à vontade. Até à próxima!